Se vocês puderem abrir as suas Bíblias, Colossenses capítulo 1, versículo 27. Amados, Deus fez algo sensacional, extraordinário. Decidiu vir habitar dentro de nós. Às vezes nós falamos essas coisas, parece que se torna tão repetitivo, tão repetitivo. Cristo habita em mim, aleluia, Cristo habita em mim. Mas quando nos é revelado isso, Cristo habitando dentro de nós, alguma coisa tem que começar a mudar na nossa vida. Alguma coisa tem que começar a acontecer. Alguma coisa tem que começar a acontecer. Nós não somos mais os mesmos. Uma nova espécie de vida veio habitar dentro de nós. Uma nova espécie de vida veio habitar dentro de nós. E essa vida deseja crescer. Essa vida deseja crescer. Diga para o seu irmão assim: essa vida que está aí dentro de ti deseja crescer. E para que ela cresça, você vai precisar renunciar a todas as coisas. O apóstolo Paulo disse: eu tenho por lixo todas as coisas. Eu considero como lixo para ganhar a Cristo, para ser achado nele, para conhecê-lo mais. Ele não veio remendar nada velho. Deixa eu te dizer, se você acha que é uma pessoa meio boa, ele não tem que mudar tanta coisa assim em você, talvez você veja que tem pessoa pior que você, não. Ele tem uma proposta para você. Você dá a sua vida e ele dá a dele para você. Você entrega a sua e ele entrega a dele. Jesus disse: aquele que perder a sua vida, ganhará. Aquele que perder a sua vida, ganhará. Aleluia. Colossenses capítulo 1, versículo 27. Amado, muitas pessoas desejaram acessar esse mistério, desejaram acessar esse Cristo, desejaram conhecer e desejaram ser a casa de Deus, para que Cristo morasse neles, e não puderam. Muitos homens que você admira, Davi, Noé, Josué, Moisés, ansiaram e desejariam viver o que nós estamos vivendo. Não se trata de ser bom. Noé foi um homem que agradou aos olhos de Deus. E Deus eliminou toda uma geração. Noé agradou aos olhos de Deus. Deus desejou recomeçar tudo através de Noé. Porém, depois de Noé, toda a geração ainda continuou com o coração cheio de maldade. Era um problema de natureza. Era um problema de natureza. E agora Cristo habitando em nós veio resolver esse problema de natureza. Não veio mais agora restaurar aquilo que eu acho que é bom, ou aquilo que eu acho que é ruim. Muitas vezes nós viemos para a igreja porque a gente pensa assim: não, eu quero que Deus mexa nisso daqui que eu acho que é ruim. Não. Tudo que você acha que é ruim ou que é bom, para Deus não serve. Tinham duas árvores no meio do jardim, quem lembra? A árvore do bem e do mal e a árvore da vida. Adão e Eva decidiram comer de que árvore? Da árvore do bem e do mal. A partir dali, tudo que eles faziam, sendo bom ou ruim, não agradava a Deus. O homem que está no mundo, ele tem um livre-arbítrio, mas mesmo que ele escolha fazer o que é bom ou o que é ruim, nada disso agrada a Deus. O bom ou o ruim. Amém? Colossenses capítulo 1, versículo 27. Aos quais Deus quis fazer conhecer
quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é o quê? Cristo em vós, a esperança da glória. Amado, deixa eu te falar uma coisa. Cristo em nós é a única esperança de glória do Pai. Cristo habitando em nós, Cristo nos moldando, Cristo recuperando a nossa alma, Cristo nos formando, sendo formado dentro de nós, é a única esperança de glória para o Pai. É a única coisa que Ele espera de nós, é que Cristo seja formado em nós. Eu sei que ficou muito comum entre nós a gente dizer, Cristo habita em mim, porque Cristo mora em mim, Cristo. Glória a Deus, eu sei que Ele veio morar em nós, e é sensacional que Ele tenha vindo morar em nós, mas não se trata mais só de Ele vir habitar em nós, se trata de Ele crescer em nós. E é uma diferença muito, muito, muito grande, que Ele habite e que Ele cresça em nós. O pastor tem falado do homem natural, o homem carnal e o homem espiritual. O homem natural não conhece Deus, não conhece, não nasceu de novo, não teve contato com a vida de Deus. Já o homem carnal é um homem que talvez já tenha nascido de novo, mas ainda como é menino em Cristo, ainda não consegue dar a resposta. E não tem nada de mal de ser imaturo. O problema é ficar imaturo por anos e anos e anos e anos e anos. Não tem nada de ruim de ser imaturo. Uma criança, ela como meninos novamente nascido, desejar o leite racional, não tem problema em nascer e ir bebendo leite, mas na medida que esse leite racional vai sendo oferecido, e eu vou me abrindo, e eu vou tomando, e eu vou bebendo, e é obrigado a Cristo ir crescendo dentro de nós. Agora, talvez muitos de nós não tenhamos bebido leite racional, um leite puro. Mas graças a Deus, nós estamos descobrindo o leite puro. Estamos bebendo diretamente da fonte do Senhor. Amém? Amados, eu coloquei só um título aqui para a gente só meditar a respeito disso. Cristo formado em mim, a maturidade que o Pai espera. Cristo formado em mim é a maturidade que o Pai espera. É os frutos que o Pai espera, é que Cristo seja formado em mim. O Pai não espera só que Ele venha habitar. Ele espera que Cristo seja formado em nós. Muitas vezes nós, que viemos para a igreja e tal, muitas vezes nós nos contentávamos com, não, Cristo habita em mim, porque, não, Cristo mora em mim, e muitas vezes nós fomos enganados, porque nós tínhamos dom, nós tínhamos talentos. Então, você vê uma pessoa, de repente, ter um dom fora de sério, de repente, a tendência do ser humano é querer se apoiar nesse dom, e se fecha para que essa vida de Deus cresça, porque, querendo ou não, um dom, ele chama a atenção, ele preenche muita coisa, mas o que o Pai espera não é uma manifestação, até porque o Senhor Jesus disse que muitos no final dos tempos dirão, Senhor, Senhor, curarão em meu nome, profetizarão em meu nome, farão 1000 coisas em meu nome, mas Ele vai dizer, afasta de mim aqueles que praticam a iniquidade. Mas como? Eles não profetizavam? Eles não pregavam? Eles não curavam? Não nasceram de novo? Afasta de mim aqueles que praticam a iniquidade. Porque os dons é um presente de Deus, mas não significa que porque eu fluo num dom, eu sou extraordinário. A vida de Deus está crescendo dentro de nós. Amém? E o Evangelho, essa maturidade, ela só pode vir através de que a vida de Deus cresça em nós. Essa maturidade, vou repetir, essa maturidade que todos nós ansiamos e buscamos, e estamos ansiosos que aconteça, só pode acontecer na medida que a vida de Deus vá crescendo dentro de nós. Nós sabemos que as situações, hoje nós reconhecemos que as situações não são o diabo que estão colocando, mas Deus que está colocando, para quê? Para que eu possa ver a medida que essa vida tem crescido em mim ou não. Amém?
Não são as dificuldades que me transformam, é a vida de Deus. Mas como eu vou saber que a vida de Deus está crescendo se eu não der de frente com essas realidades? Com as provações, com as tentações, com as tribulações. Então, são essas tribulações, são essas coisas que acontecem que me mostram o nível que Cristo tem crescido dentro de mim. Senão eu não teria como saber. Porque vai tudo bem? Se vai tudo bem, como eu vou saber que Ele está crescendo dentro de mim? Amém? Mas Ele me faz enfrentar pressões, para ver se o que está saindo de mim é Adão ou é Cristo. Ele está me espremendo. Só pode sair duas naturezas de mim. Só pode sair dois caldos. Ou sai o caldo de Adão, ou sai o caldo de Cristo. O Evangelho se trata de uma vida. Se trata de uma vida. Nós precisamos tirar da nossa mente esse negócio de e anotar e isso e aquilo. Se abra. Não se trata de tanto quanto você anota, se trata de quanto você abre seu coração para que essa mensagem te transforme. Não se trata, você pode anotar, fazer um monte de anotação, ler, ver pregação, fazer qualquer coisa. Se você não se abrir, não estiver disposto a enfrentar esses processos, a vida de Deus não cresce. Você precisa estar disposto a enfrentar a sua imaturidade. Vamos ver o que Paulo fala. Filhinhos, eu sinto dores de parto até que Cristo seja formado em vocês. E agora eu digo, eu sinto dores de parto até que Cristo seja formado em mim. Primeiro. Cada um de nós tem que olhar para nós e sentir dores de parto até que Cristo seja formado em nós mesmos. A Cris estava me contando algo que eu já passei por isso, e ela passou lá no escritório também. Ela falou assim, ó, eu vi que elas estavam fofocando, eu vi que elas estavam falando algo, e eu pensei assim, eu não vou falar nada. E ela disse assim, eu não vou falar nada. Quando ela viu, eu estava falando. Fofocando também. É disso que eu falo. Não se trata de eu tentar dar uma resposta diferente. Se trata de eu não parar, porque a vida de Cristo vai crescer ao ponto que vai ser automático eu dar essa resposta. É uma natureza crescendo dentro. Uma natureza crescendo dentro. Você não olha para um passarinho e pergunta assim, como é que tu faz para voar? Que dificuldade que tem de um passarinho voar? É a natureza dele. Ele voa. Ele voa. João capítulo 5, versículo 39. Vamos prosseguindo. O Evangelho é uma vida, não é uma soma de doutrina, não é uma soma de regra, não é trocar de roupa. Não é. É uma vida. Eu preciso conseguir tocar nessa vida, eu preciso ansiar tocar nessa vida. Eu tenho que parar de querer me preocupar de decorar as coisas. Eu tenho que parar de querer me preocupar em dar a resposta que é a certa. Eu lembro que quando a gente estava caminhando engatinhando nesse entendimento, a gente tinha uma escola aqui, que era o CEAP, e muitas vezes o pastor fazia uma prova, falava, e a gente pesquisava e botava ali. Mas isso não vinha de dentro, a gente pesquisava e botava ali. Como quem diz assim, acertei, né? Está certo. Não. Parece que nós estamos na escola, tipo assim, ó, não, vamos pesquisar, fazer um trabalho de pesquisa, vamos botar, acertei. Não se trata que tu pesquisou e botou ali, tu não entendeu nada. Não é verdade? Era assim que nós fazíamos. E eu digo assim, meu Deus. João capítulo 5, versículo 39. Presta atenção nisso que é muito profundo. Você já ouviu várias vezes, mas hoje você vai ouvir, talvez, não fique prestando atenção só nas letras, capture a vida que tem nesse versículo. João 5, 39. Todos acharam?
Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. E são elas que de mim testificam. E não quereis vir a mim para terdes vida. E eu faço uma pergunta para você, quando você se tranca lá no seu quartinho, quando você vem para o estudo, quando você vem para o culto, quando você abre a sua Bíblia, o que você está procurando ali? Quando você abre a sua Bíblia, o que você está passando pela sua mente? O que está passando pela sua mente? Eu quero entender o quê? Eu estou buscando o quê? Uma palavra para pregar? Uma resposta para dar para o irmão? Um quê? Um quê que você está procurando ali? Um entendimento? Um quê? Estou lendo por ler? Esses dias eu vi um vídeo na internet e o cara botou assim, eu leio a Bíblia de capa a capa. Não interessa. Não interessa. Aquele ladrão da cruz não sabia nem o que era a Bíblia. Não interessa. Não interessa. Eu preciso tocar a vida. Ele falou, para que vocês examinam as Escrituras? Não é que eles liam. Não é que eles liam. Era esquadrinhar. Não é que eles liam só assim, ó, eu leio a Bíblia, passou por ali. Não, é assim, ó. Tum, aqui, tá ligado com lá, tá ligado com aqui. Pá, tem a ver com isso, tem a ver com aquilo. Pá, botava lá, via todas as palavras que tinha concordância, não sei o que, no grego, no hebreu, no arameu. Eles esquadrinhavam. E Jesus falou assim, ó, pois é, mas elas apontavam para mim. Eu estou aqui. E vocês não querem vir a mim para ter vida? Não se trata de letra. A Bíblia, Jesus falou, as Escrituras estão apontando para mim, estão apontando para uma vida que quer começar a crescer dentro de você, até Cristo ser formado em você. Está apontando para uma vida que precisa crescer e precisa de algumas condições para que ela cresça. Precisa crescer. Não se trata mais de ter Cristo habitando dentro. Ter Cristo habitando dentro é o primeiro passo, mas Cristo veio habitar onde? Quem sabe? Onde Cristo veio habitar? Veio habitar no meu espírito. Se Ele veio habitar no meu espírito, Ele tem um trabalho agora gigantesco para transformar a minha alma que estava viciada, completamente viciada no pecado, viciada na prostituição, viciada em fazer o que é bom. Não é viciada em fazer o que é ruim, é viciada em fazer o que é bom, em achar o que é bom. Porque é muito fácil eu reconhecer aquilo que é ruim. O difícil é eu reconhecer aquilo que eu faço que é bom, que eu faço para Deus. O difícil é eu reconhecer aquilo que eu faço, talvez, que eu acho que é o certo. Talvez eu estou abrindo igreja, talvez eu estou fazendo isso, talvez eu estou na igreja todo dia, talvez eu estou... Mas não estou deixando que a vida cresça. Não estou arando a terra do meu coração para que ele penetre no meu coração e comece a germinar essa sementinha e comece a crescer. A árvore da vida que estava lá no jardim agora está dentro do teu coração e quer começar a germinar. Tum, 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 tum. Se trata de uma vida. Se trata de uma vida, o Evangelho se trata de uma vida. A maturidade, ela precisa vir acompanhada dessa vida. Essa vida que vai nos empurrar para a maturidade. Essa vida que vai nos empurrar, essa vida é que dá condições para que essa maturidade se sustente. Não pode ser na força do meu braço. Nenhuma decisão que eu tome de amadurecer vai ser suficiente. Essa vida precisa crescer. Eu preciso estar exposto. Eu não posso aprender de fora para dentro. Eu preciso aprender dele. Em Efésios, Paulo fala assim: não foi assim que aprendestes a Cristo. A Cristo. A Cristo. Não foi assim que vocês aprenderam. Não foi assim que vocês aprenderam com essa unção que habita em vocês. Não foi assim que vocês aprenderam. Essa unção ensinou vocês de uma forma que vocês não podem ir contra ela. Aquele que foi ensinado de dentro para fora, por isso que lá 1 João diz que aquele que foi ensinado, aquele que nasceu de Deus e permitiu que essa vida cresça, ele não consegue pecar mais. Mas é aquele que permitiu que essa vida cresça, aquele que permitiu, aquele que se abriu.
Nós precisamos entender esses versículos, aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Quem? Aqueles que permitiram que essa vida cresça e governe. O apóstolo Paulo diz que aqueles que são carnais, eles não conseguem dar essa resposta. Por mais que tenham nascido de novo. Porque essa sementinha, ela ainda é muito pequena. Amém? Hebreus. Hebreus capítulo 10, versículo 16. Aleluia. Hebreus capítulo 10, versículo 16. Todos acharam? Aqui está uma chave do que é o novo pacto. Talvez você ouviu até hoje. No novo pacto isso, no novo pacto aquilo, mas no novo pacto isso. Vamos lá. Essa é a chave. Algumas versões vão dizer, esta é a aliança que farei com eles. Outras vão dizer, este é o pacto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis onde? Nos seus corações, e a escreverei em seus entendimentos. Deixa eu te dizer uma coisa. O Senhor, na medida que essa vida vai crescendo, na medida que Cristo vai sendo formado, Ele vai trocando os teus desejos e vai colocando os desejos dEle na tua mente. Ele vai trocando os teus pensamentos e vai colocando os pensamentos dEle na tua mente. Ele vai trocando os teus sonhos e vai colocando os sonhos dEle na tua mente. Ele vai tirando toda a maldade que existia numa natureza carnal no nosso coração e vai transformando um coração de pedra agora num coração de carne. Um coração de carne que é mole para que Ele possa escrever, para que Ele possa introduzir. O que Ele vai introduzir? A vontade dEle, as emoções dEle. Olha como tudo isso está falando da nossa alma. A vontade dEle no nosso coração, os desejos dEle no nosso coração, os pensamentos dEle no nosso coração, na nossa mente. Isso é o novo pacto, não tem mais nada a ver com algo fora, com aprender algo externo, tem a ver com agora se deixar ser escrito pelo Espírito Santo, se deixar com que essa lei seja escrita no nosso coração, na nossa mente. Isso é ser renovado no entendimento. Isso é deixar ser renovado no entendimento. Não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Deixar com que Ele escreva. Ele cansou de dar mandamento fora. E o homem não conseguia obedecer. Agora tudo que o homem pode fazer é se entregar, para que Ele gere no homem a sua vontade, Ele gere no homem o seu querer, Ele gere no homem os seus pensamentos, os seus desejos. Não vai fluir nada de nós. Tudo que vai ter que fluir vai ser através de que Cristo seja formado em nós. Se Cristo não for formado em nós, nada de bom vai sair. Se a nossa alma não for purificada, não vamos poder tocar ninguém. Se a nossa alma não for transformada, não for curada, não ansiar aquilo que Deus deseja, não conseguir dar a resposta que Ele deseja, ninguém vai provar dessa vida. Amém? Glória a Deus. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Vamos seguindo, e daqui a pouco nós já vamos finalizando. Cristo precisa ser formado em nós. Essa é a maturidade que o Pai espera. Que essa vida cresça em nós, que essa vida absorva toda a nossa vida. E para isso nós precisamos
cresça e que eu diminua. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Mais uma coisa, não tem espaço para os dois aí dentro. Não tem espaço para as duas naturezas aí dentro. Ou você retrocede para que ele cresça, ou você vai estar sempre no comando. Sempre no comando, sempre no comando. Você precisa retroceder. Essa vida, o próprio Espírito Santo, que é o Espírito de vida, vai mostrar para nós em qual área nós precisamos retroceder e qual área nós estamos sendo tratados. Como eu estava falando da Cris, ela achou que conseguiria dar uma resposta. Ela estava prontinha para dar uma resposta. Ela estava prontinha para dizer assim, não, eu não vou, eu consigo. Não conseguiu. Porque não se trata de um esforço humano, se trata de ser transformado para que essa vida dê a resposta através de ti. Não se trata de esforço humano. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Todos acharam? Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer, como o efetuar segundo a sua. É Ele que opera em nós, tanto o querer, como o efetuar, segundo a vontade dEle, não tem mais nada a ver com nós. Ele está gerando em nós, tanto o querer dEle, quanto o efetuar, porque o querer nós, sem Ele gerar o efetuar, nós não conseguimos. Ele está gerando o querer, Ele está gerando o efetuar, segundo a vontade dEle, tudo dEle, nada com nós. Nós podemos querer muita coisa, mas se Ele não criar em nós o efetuar, nada nós vamos conseguir fazer. Sabe o que Jesus falou? Sem mim, nada podeis fazer. Nada podeis fazer. Não, sem mim vocês podem fazer coisa boa, não, sem mim, nada. Sem a minha natureza crescendo dentro de vocês, transformando vocês, amadurecendo vocês de dentro para fora, nada vocês podem fazer. Eu posso estar na igreja 10 anos, 20 anos, a sementinha do reino que foi plantada dentro de mim, ainda pode estar desse tamanho. Pode não ter crescido nada. E alguém que chegou faz 5 meses e está totalmente exposto, totalmente aberto, totalmente desejando amar o Senhor e se entregar, e reconhecendo que é pecador, reconhecendo que não consegue por esforço próprio, essa vida começa a crescer. Eu quero fazer um exemplo aqui. Mari, pode vir aqui? 1 minutinho. A Cris também. Quando você nasceu de novo, uma sementinha do reino foi plantada dentro de você. Amém? Foi plantada. Olha a Cris aqui. Se não falar nada, parece que não está grávida. Se não falar nada, parece que não está grávida. Então, quando essa sementinha é plantada, talvez muitas pessoas ainda começam a zombar, começam a dizer, começam a falar assim, não, mas como é que pode? O cara diz que é cristão, mas está fazendo isso, está fazendo aquilo, está fazendo aquilo outro. Espera aí, está crescendo. Está crescendo. Não é do dia para a noite. Está crescendo. Ele vai crescendo. Aqui ela ainda precisa ficar falando para os outros. Porque eu sou crente, né? Eu sou cristão. Aqui ela ainda precisa ficar falando, ela precisa argumentar. Não, porque isso, porque aquilo, porque aqui nesse texto diz isso, nesse diz aquilo, e aqui diz o outro, e papapá, e ninguém está vendo nada. Mas ninguém tá vendo nada. Ela tenta argumentar, mas ninguém está vendo nada. Quem nada, é crente nada. Nasceu de novo? Não, nasceu nada. Só que vai passando o tempo. Aqui. Uau. Agora, o comportamento dela expressa. Agora, as vontades dela são as vontades do Pai. Os desejos dela são os desejos do Pai. Agora,
Ela nem fala mais nada. Ela nem fala. As pessoas, tem alguma coisa diferente aí? Mas era para ter, vamos ver. De repente ainda vai reagir de outra forma, vamos ver. Não, deixa passar. Deixa. Estou perdendo dinheiro, deixa. Mas estão me levando, não, deixa. Não, mas deixa para o cara lá. Está crescendo, ela já não precisa falar muita coisa. Ele está sendo expressado. Está gerando o fruto que o pai espera. O pai espera o fruto. Aqui é uma semente. Toda semente já tem tudo que uma árvore precisa para ser grande. Toda semente já tem tudo prontinho dentro dela. Já é uma árvore, só porque ninguém consegue ver ainda. Já tem todo o potencial. Já tem todo o potencial para ser uma árvore. Só que ninguém consegue ver ainda. E vai passando o tempo. E ela vai se abrindo. Ela vai se entregando. Na medida que a vida é formada, ela vai sendo transformada. Pegaram? Na medida que a vida vai sendo formada, ela vai sendo transformada. Na medida que a vida de Cristo vai sendo formada, a minha alma vai sendo transformada. Na medida que a vida de Cristo vai crescendo, a minha alma vai sendo transformada. Ela já começa a sentir o corpo agora se transformando. Já está se transformando. Ela diz assim, parece que está mexendo. Não, mas não é. Não, está umas bolhas, que não sei o quê. E é assim. Não, parece que não nasceu. Não, nasceu. Não vamos matar a semente. Vai dar fruto. Vai crescer. Há uma esperança. O reino dos céus é como uma semente de mostarda, que apesar de ser a menor das sementes, depois ela se torna a maior das árvores. E vem os passarinhos, e faz o ninho, e vem os passarinhos, e vem as pessoas, e consegue comer o fruto, e as pessoas vêm e arrancam o fruto que é Cristo, e arrancam o fruto que é Cristo, e ela não precisa mais falar nada. Aqui eu estou lutando para convencer todo mundo, aqui eu não preciso fazer mais nada. Amém? Cristo sendo formado, a minha alma sendo transformada, e todo o meu ser sendo conformado à imagem do Pai. Sendo conformado, formado, transformado e conformado à imagem. Ele nos predestinou para ser conforme a sua imagem. Amém? Obrigado. Glória a Deus. Eu quero te dar uma esperança. A semente está aí dentro. Eu quero te dar uma esperança. A semente está aí dentro. Cabe a você arar essa terra. Cabe a você criar as condições para que essa semente, para que Cristo cresça e seja formado dentro de você. Você gera as condições ideais para que Cristo cresça. Do que uma árvore e uma semente precisa para crescer? Primeiramente a semente, depois uma terra boa. Terra boa o que é? É o teu coração. O teu coração precisa estar disposto a enfrentar essas situações. Teu coração precisa ser disposto a ser uma terra onde vai aparecer coisas que você vai precisar enfrentar. A semente, uma terra boa. Luz. Quantos sabem que uma planta precisa de luz? Ela faz fotossíntese, ela precisa estar exposta à luz. O que é a luz? A revelação da palavra de Deus. Precisamos estar toda hora expostos a uma palavra revelada. Não comendo de um evangelho barato, um evangelho que não nos aponta para a cruz, não nos ministra o négue-se de Cristo, não nos ministra a cruz, mas um evangelho de revelação, um evangelho, uma palavra viva. Por isso que eu tenho que estar disposto a beber e tomar de uma palavra viva, porque isso é a revelação de Deus fluindo e fazendo com que essa vida cresça. E água, terra, luz e água. A água é o que é? A comunhão. Não adianta também eu me encher de revelação e não ter comunhão. Porque se eu deixar ela só no sol, vai queimar essa planta. Então não se trata só de sol.
ela precisa ser um equilíbrio. A nossa vida precisa ser equilibrada. Para que a vida de Cristo cresça, nós precisamos de um equilíbrio. Precisamos de todos esses requisitos. Amém? O Evangelho se trata de uma vida, é orgânico, ele cresce sozinho. A vida de Cristo não precisa que ninguém ajude a crescer. Olha só, eu plantei, Apolo, mas quem deu o crescimento? Nós não podemos fazer com que ninguém cresça, o que nós podemos fazer é cooperar, é regar. Apolo só regava, ele dizia assim, vai por aqui, vai por ali, ó, faz dessa forma e tal, mas não tem como fazer ninguém crescer, depende de nós, única e exclusivamente de nós. Preparar a terra, fazer todas essas situações para que a vida de Cristo cresça, e Ele vai gerar o crescimento. Cristo vai ser formado, Cristo vai ser formado em nós. Cristo está sendo formado. Há uma esperança. Há uma esperança. Eu prefiro acreditar que a semente do reino foi plantada quando você creu. Quando você levantou as suas mãos e disse, eu creio. Eu creio que eu não presto. Eu creio que eu não consigo sozinho. Eu creio que eu cheguei no meu final. Ou se você não chegou no seu final, eu vou te dar uma boa notícia. O Espírito Santo veio para te levar até no seu final. O Espírito Santo veio para te levar até na cruz. O Espírito Santo veio para te levar a chegar no seu final. Mesmo que você ache assim, ó, agora eu cheguei no final. Muitas vezes ainda não vai ser o final. Ele diz, não é aí ainda. Espera aí que vai mais um pouco. E você acha, agora sim, já cheguei no meu final. Agora, não, ainda é mais um pouco. E vai até você chegar no seu final. Amém? Aleluia, glória a Deus. Para que Cristo seja formado em nós, nós precisamos chegar no nosso final. Não tem como ser formado duas naturezas. O que vai ser formado é Cristo. E para que Cristo seja formado, nós vamos precisar sair de cena. Nós vamos precisar sair de cena. Mateus 13, 33. Vamos lá. Mateus 13, 33. É extraordinário que Ele tenha vindo morar em nós. É extraordinário que Ele tenha vindo morar em nós. Mas Ele vir morar em nós é apenas o começo. É apenas o primeiro passo. É o primeiro passo. É a plantação. O homem saiu a semear e jogou a semente. Amém? A semente caiu. Está germinando? Está germinando. Agora vão aparecer os espinhos, as pedras. O caminho que é duro, não entra. Eu vou precisar agora corrigir essa terra. Agora eu vou me deparar com espinho. Eu vou me deparar com pedra. Eu vou precisar passar por tudo isso. Para que essa semente venha brotar. E essa semente é a vida de Cristo. Essa semente é a palavra do reino. Amém? Mateus 13, 33. Todos acharam? Outra parábola lhes disse, o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até que tudo fique levedado. Vamos lá, vamos decifrar isso aqui. O reino do céu é semelhante ao fermento. Quem é o fermento? O fermento é Cristo. O fermento é Cristo. Uma mulher escondeu em 3 medidas de farinha. Quem são as 3 medidas de farinha? É o meu espírito, é a minha alma, é o meu corpo. 3 medidas de farinha, é o meu espírito, a minha alma, o meu corpo. Quem é a mulher? É o Espírito Santo, engendrou a Cristo dentro de mim, até que tudo fique levedado, até que tudo fique compactado, até que tudo fique compactado com Cristo. Eu tenho uma avó,
Mas quando a gente ia lá na casa dela, é uma casa no sítio, assim, né? E aí ela tinha um paiol lá e ela fazia pão. E eu ajudava ela a fazer o pão. Aí ela pegava, botava farinha, botava as coisas lá, aí tinha que passar a massa no cilindro. Aí eu passava a massa no cilindro, ela botava de um lado assim, eu pegava lá do outro. E a massa ficava desse tamanho assim, ó. Mas só que era o seguinte, quando ela botava a farinha, às vezes ficava cheio de bola. Cheio de bola assim, aí ia ficar bola, estourava a bola, arrebentava o pedaço da massa, ela pegava, botava de novo. E botava. Até que a massa ficava lisinha. Lisinha, lisinha, lisinha. O que eu aprendo com isso? É que todo o nosso ser está sendo formado, está sendo, como que eu posso dizer, absorvido por Cristo. Esse fermento é Cristo. Cristo juntando todo o nosso ser, tanto a nossa alma quanto o nosso espírito, todos eles foram criados juntos. São 3 partes, mas foram criados juntos. E agora tudo precisa ficar levedado do quê? De Cristo. E depois ela batia, colocava lá e crescia sozinho. Cristo fazia crescer. Crescia o bolo sozinho. Só porque antes também tinha um processo que ela fazia, que ela dava cada paulada naquele pão, e pá, pá. Eu digo, meu Deus, vai quebrar a pia. E muitas vezes nós estão dando paulada, estamos passando por paulada, o pau está pegando. E esse é o processo. Esse é o processo de Cristo sendo formado em nós. O pau está pegando, é paulada para cá, paulada para lá, paulada para cá. Mas Ele está fazendo crescer. Ele está fazendo crescer. Ele está fazendo crescer. Aguenta firme. É demais. É demais. Aleluia. Amados, precisa chegar ao ponto onde nós reconhecemos que não conseguimos mais. Talvez a gente vai levando assim e vai dizendo assim, não, mexe aqui, não mexe ali, isso aqui eu consigo fazer, não, isso aqui eu não consigo, mexe lá. Precisa chegar ao ponto onde nós reconhecemos que não conseguimos mais. Não conseguimos mais. Para que Ele comece a crescer dentro de nós, para que essa vida comece a crescer dentro de nós e Cristo seja formado em nós, vamos precisar chegar no fim do túnel. No fim do túnel. Talvez muitos de nós não tivemos esse fim, muitos de nós viemos para a igreja e achávamos que era bom. Achávamos assim, não, ele tem que mexer aqui, porque aqui eu peco mesmo, aqui o negócio é feio. Mas aqui já não, aqui eu já sou uma pessoa boa, eu até ajudo, dou esmola no coisa, no pedágio, lá na sinaleira, faço isso, dou cesta básica, mas só que tem umas coisas aí que eu sou preso aí que ele precisa mudar. Não, querido, nós precisamos chegar no fim de tudo. É no fim de tudo. Nada que nós podemos fazer agrada. Nada que nós possamos fazer. Ele diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Depois ele diz que a fé é um dom de Deus, vem dele também. Nada que nós podemos tentar fazer, a não ser a gente submeter, pagar o preço, reconhecer, perder essa vida, abrir mão dessa vida, e ganhar a vida dele. Colossenses 3, versículo 3, diz que Cristo é a nossa vida. Cristo é agora a nossa vida. E nós já morremos com Ele. Amém? Para nós encerrar agora, o pastor está agoniado. Romanos capítulo 7, versículo 14. Nós vamos ver agora alguém que chegou no fim da linha. Não tinha mais para onde ir. Não tinha mais para onde ir.
pior é que não era qualquer pessoa, era o apóstolo Paulo. Mas, independente de ser o apóstolo Paulo também era humano igual nós. Precisou passar por tudo isso igual nós estamos passando. Ele não voou de homem natural para espiritual, ele não voou. Foi um processo. Ninguém sai voando de criança para adulto de uma hora para outra. Amém? Nós ansiamos ser espirituais, ansiamos ser maduros, ansiamos ser governados por Cristo, mas precisamos reconhecer que não se trata de nós. Se trata de uma vida crescendo dentro de nós. Amém? Romanos 7, 14. Porque bem sabemos que a lei é o quê? Espiritual, a lei é boa. O que é a lei? A lei é eterna. A lei é a lei de Deus, é a vontade de Deus, é o desejo, é o caráter de Deus. Antes de Moisés, Deus já tinha uma lei. Por que lei Deus julgou Adão e Eva? É a vontade de Deus, é o que Deus acha que é o certo ou errado, não o que eu acho que é o certo ou errado. Por que lei Deus julgou a Lúcifer? Essa é uma lei, a lei é espiritual, o problema não estava na lei. Mas eu sou o quê? O que o apóstolo Paulo falou aí que ele era? O apóstolo Paulo falou que ele era carnal. Vendido ao pecado. Porque o que eu faço eu não aprovo, pois o que eu quero, isso eu não faço. Porque nós lemos lá em Filipenses, é Deus que opera em nós tanto querer quanto efetuar. Ele podia querer, mas Deus que tinha que produzir, tanto querer quanto efetuar. Isso eu não faço, mas o que aborreço, isso eu faço. Olha, e se eu faço o que eu não quero, consinto com a lei que é boa, de maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Ele conseguia identificar outra lei que habitava nele. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne não habita bem algum, e com efeito querer está em mim, mas não consigo realizar o bem, né? Mas não o fazer, outras versões diz. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que eu quero, esse eu faço. O mal que eu não quero, esse eu faço. Ora, se eu faço o que eu não quero, já não o faço. Mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Olha isso. Deus veio habitar onde? No nosso espírito. Esse é um homem carnal. Segundo o homem interior, no seu espírito, ele quer fazer a vontade de Deus. Ele quer. Só quem sabe o que é isso vai se identificar. Só quem sabe o que é lutar contra um pecado, lutar contra um algo terrível desse, sabe o que é. Chorar. Não querendo mais fazer isso e mesmo assim fazer. Eu não estou dizendo de quem faz e não está dando bola. Eu estou dizendo de quem ama a Deus ao ponto de que, quando acontecem essas coisas, ele chora, ele não quer mais isso. O problema não está, o problema é que ele não pode, porque o pecado é uma lei. O pecado é uma lei. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo, porque no meu homem interior eu tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, que me prende debaixo da lei do pecado, que está nos meus membros. Agora olha só, a que nível ele chegou. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, assim que eu mesmo com entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. O apóstolo Paulo ele fala de 3 leis aqui, para a gente finalizar. A lei de Deus, que é santa, que é boa, que não tem problema nenhum. A lei de Deus é santa. Ele que era carnal, vendido ao pecado. A lei do entendimento dele, porque quando nós nascemos de novo, automaticamente o nosso entendimento, uma parte dele já é renovado. Então o entendimento dele queria fazer o que agrada a Deus. Lembra do apóstolo Paulo, quando ele viu o Senhor Jesus Cristo na primeira vez, o que ele falou? Senhor, o que queres que eu faça? Porque automaticamente toda pessoa que nasce de novo, ela quer fazer algo para Deus. Toda pessoa que nasce de novo, ela quer fazer algo para Deus, porque já de cara o entendimento ele já é renovado a uma parte. Porém,
existe outra lei atuando, que é a lei do pecado. E essa é a batalha de alguém que está preso e não consegue sair desse lugar. Mas ele diz que não por força dele, mas por ele ter chegado nesse lugar onde ele tentou de tudo quanto é jeito. Ele está simbolizando alguém que já tentou de tudo quanto é jeito, todas as forças, ele já usou, ele já tentou fazer bem, já tentou fazer isso, não deu certo, caiu, fez, não deu, não conseguiu. Está falando de alguém que era menino e foi crescendo, e foi crescendo, e foi crescendo, até que Cristo foi governando, e foi sendo transformado, essa vida foi crescendo, essa semente foi crescendo, e ele foi ficando maduro, e agora ele foi pendendo para o lado do Espírito, porque o apóstolo Paulo diz que aqueles que são espirituais se inclinam para o lado do Espírito, o Espírito Santo começa a governar. E agora, Romanos capítulo 8, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou. Eu quero que você preste bem atenção nisso. A lei do Espírito de vida me livrou. Eu não faço nada. Ela me livra. É Ele que me livra. Isso é graça. Isso é graça. Eu não posso sair desse lugar. Se eu estou dizendo que estou afogado e consigo sair desse lugar, isso não é graça. Graça é quando eu reconheço que eu não consigo sair. Eu não consigo sair. Eu não consigo ser bom. Eu não consigo mudar. Eu não consigo ser transformado por minha conta. Eu não consigo. Isso é graça. Graça é uma vida impartida dentro de nós, nos transformando de dentro para fora. Com a minha colaboração, sim. Mas sempre eu reconhecendo que eu não posso. Eu não consigo. Eu não consigo. Amém? Cristo está sendo formado dentro de nós. Cristo está sendo formado dentro de você, na medida que você vai renunciando, na medida que você vai enfrentando essas situações. A vida de Cristo vai dar a resposta que você não conseguia dar. A vida de Cristo vai dar a resposta que você não conseguia dar. Não pule atalho. Não tente por esforço próprio. Se posicione. Se posicione. Se posicione sim em deixar com que a vida de Cristo cresça dentro de você. Tome uma decisão essa noite. Eu me posiciono. Eu abro meu coração, eu rasgo as minhas vestes, para que a vida de Cristo cresça dentro de mim. Eu reconheço que não tem nada de bom, eu não sou suficiente, eu não consigo chegar nesse lugar de maturidade sozinho. Eu não consigo. Eu não consigo. Mas Ele consegue. E os discípulos perguntaram: Senhor, mas então, como é que pode? Para Deus, tudo é possível. Tudo é possível. Para Deus tudo é possível. Ele pode fazer em nós aquilo que nós não podemos fazer. Amém? Vamos se colocar de pé? Quem sabe essa noite é a noite que você chegou no seu fim. Quem sabe essa noite é a noite que você se encontrou nessa situação, igual o apóstolo Paulo, de reconhecer assim: miserável homem que eu sou. Miserável homem que eu sou. Eu achava que conseguia sair desse lugar sozinho. Eu achava que eu conseguia me libertar. Eu achava que eu conseguia agradar e fazer a vontade de Deus pelas minhas próprias forças. Talvez essa mensagem vai parecer assim meio light, vai parecer um evangelho meio light, mas eu quero te dizer, nós não estamos acostumados com a graça de Deus. Não, o homem está acostumado a fazer tudo pelas suas próprias forças, e a graça de Deus opera dentro de nós, segundo a vontade de Deus. Ela cresce sem a nossa participação, ela cresce apenas com que nós possamos nos render. Nós não podemos ajudar a Deus.
não podemos ajudar. É Ele que opera em nós. É Ele que cresce em vida dentro de nós. É graça, é graça, é graça, é graça, é graça. Talvez você achava que conseguia sair desse lugar sozinho. Você não consegue, reconheça que não consegue. Talvez você tenha algo aí guardado, escondido, você não quer trazer a luz. Traga a luz, traga a luz. Reconheça. Reconheça. A vida de Cristo vai crescer dentro de você. A vida de Cristo vai crescer dentro de você. Você vai poder olhar e ver, não, Ele cresceu mais um pouco em mim. Ele cresceu mais um pouco em mim. Ele cresceu mais um pouco em mim. Ele cresceu. Eu não posso, mas Ele pode. Isso é graça. Cristo está sendo formado em nós, até que todos cheguemos à estatura de varão perfeito.